Oi, gente, já peguei meu cafezinho aqui. Hoje eu fiz uma garrafa térmica grande. Eu não costumo fazer uma garrafa inteira pra mim no dia a dia, né? Porque eu tomo café, mas não tomo tanto, mas hoje eu vou precisar. Eu tô vindo de uns dias onde, aliás, de uns meses, onde eu tenho me atolado muito de coisas pra fazer. Vocês estão ouvindo minhas gatas, é sempre assim, elas ficam bem energéticas durante a manhã. Então, provavelmente vocês vão ouvir elas subindo na grade, correndo pra lá e pra cá. Inclusive a Gigi, a meta dela, eu acho que é me derrubar, porque eu não sei se vocês que têm gato, eles fazem isso. Eu tô andando no meio da casa, a meta dela, eu acho que é passar pelo meio das minhas pernas. Ela passa pelo meio das minhas pernas, eu quase caio. E, inclusive, tão frequente isso que eu acho que vai machucar ela. Então, essa é a energia da minha casa durante a manhã. Mas voltando ao que eu tava falando, antes eu vou tomar um golinho. Eu tô vindo de uns meses bem caóticos. Desde que a gente voltou de viagem, eu viajei de férias em maio, parece que a minha vida não voltou ao normal. E por quê, né? Também eu comecei a me dedicar mais aqui ao canal, então se vocês viram os primeiros vídeos, foram vídeos mais simples e tudo mais. Dedicação, essa é a palavra, demanda dedicação. Então eu tava tendo, né, que conciliar o meu trabalho normal, que eu já faço, com as coisas aqui do canal. Ainda não consegui me organizar certinho, sabe? Colocar cada coisa em dias exatos. Eu ainda, na verdade, tô vendo o que faz sentido. Então, tá sendo um pouco difícil, assim, sabe? De organizar cada coisinha no seu devido lugar. E eu acho que isso é normal, acho que leva um tempo mesmo, né? A rotina, ela nem sempre é uma linha reta, porque são várias coisas que acontecem, enfim, até o clima pode alterar a sua rotina, como é o meu caso. Eu tô tentando ter um pouquinho de paciência, mas ontem, foi segunda-feira, eu fiz todo o meu planejamento semanal, tentei fazer de uma forma mais leve, para que eu conseguisse ir cumprindo as coisas que eu me proponho a fazer. E aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, acho que pode também ajudar vocês, caso vocês se sintam da mesma forma que eu, ou enfim, né? Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês o meu planner e como eu faço pra me organizar nesses momentos, né? Eu sou uma pessoa muito dura comigo mesma. Coloco várias coisas no meu dia e eu quero esticar todas elas, e eu quero que todas aconteçam exatamente como eu coloquei no meu planner. Então, sempre no domingo eu faço meu planejamento e aí eu colocava lá diversas coisas que eu queria fazer e queria ticar tudo. Só que no meio da semana acontecem várias coisas que podem te fazer mudar a rota, né? Um exemplo da semana passada aqui em casa. Eu tinha um planejamento de trabalho e de gravar vídeos pro YouTube aqui, porém, faz umas 3 semanas mais ou menos que tá tendo obra do lado da minha casa. Então, em uma semana teve obra no prédio do lado e na outra semana tá tendo obra na casa do lado. Então, assim, a casa do lado é bem colada com a minha. Então, na semana passada, eu planejei gravar um vídeo bem no dia em que começaram as obras aqui do lado. Só que é uma situação que não tem muito o que fazer, então são coisas que infelizmente tem que aprender a lidar no dia a dia, né? E aí, como eu colocava muitas coisas no meu planejamento, acabava que não tinha muita brecha, ficava tudo muito apertado, eu não queria mudar nada, e aí eu ficava me sentindo culpada por não ter feito o que eu tinha planejado. No outro dia eu não conseguia fazer o que eu tinha planejado também, porque daí era uma coisa totalmente inflexível, eu não sei se existe essa palavra, mas enfim, era um caos. Então a primeira lição que eu aprendi depois de tudo isso é: deixe a sua agenda um pouco mais flexível. Foi o André que me deu essa dica, porque eu ficava falando, meu Deus, eu não consegui fazer o que eu me propus e tal.
E realmente, tipo, a agenda ela precisa ser um pouco mais flexível, né? Então, se você não conseguiu fazer uma coisa num dia, tentar fazer no outro. Se você não tem prazo, se você trabalha de uma forma mais tranquila, e mesmo quando você tem prazos, você tentar colocar sempre uma brecha. Se é você que determina os seus prazos, não se é o seu chefe, aí não tem como, mas tentar fazer essas coisas um pouco antecipadamente para caso não dê certo, você ter brechas para conseguir manejar isso para outro dia. Vou mostrar pra vocês aqui como é a divisão desse planner. Eu gosto bastante da divisão dele porque eu consigo ver a semana toda. Então eu sempre tô trabalhando e deixo ele aberto do lado da minha mesa, na minha mesa, e eu consigo visualizar o que eu tenho em cada dia da semana. Então eu acho que isso fica mais fácil. No domingo eu sento, organizo, se coisas ficam vindo na minha cabeça que eu não sei ainda onde colocar, eu coloco aqui no despejo, que é um espacinho feito especificamente para isso. Antes de viajar, eu tava estudando italiano, tava fazendo exercício, tava estudando inglês, trabalhando. Depois que a gente voltou de viagem, eu não estou mais estudando italiano, não estou mais estudando inglês, não estou mais fazendo exercício físico. E agora eu escolhi, eu entendi que para eu conseguir colocar esses hábitos, para eles serem fixos na minha vida, digamos assim, consistentes, eu vou precisar voltar com um pouquinho de cada vez. Não tem como eu pegar, sentar hoje e colocar na minha agenda tudo o que eu fazia antes. Não, segunda-feira eu vou começar a estudar inglês, a estudar italiano, a fazer exercício de novo. É impossível. Simplesmente impossível. Então eu marquei aula de inglês já. Eu vou começar com o inglês e quando esse hábito estiver bem estabelecido na minha vida, que eu estiver conseguindo não fazer as coisas pela metade, realmente voltar a estudar, colocar um pouco de estudos todos os dias na minha rotina, quando isso estiver bem fixo, aí eu escolho uma segunda coisa para poder me dedicar. Se você saiu da rotina por algum motivo, é tentar ir voltando aos pouquinhos e escolher uma coisa para colocar como prioridade. No caso agora para mim é o inglês, que sempre é minha prioridade. Uma coisa que eu percebi também é que as redes sociais elas deturpam muito a nossa visão sobre dia a dia e sobre rotina e tudo mais, e impõem uma produtividade complicada. Então acho que uma dica também é parar de se comparar com as pessoas nas redes sociais de produtividade, do que as pessoas fazem e tal, e olhar para o seu próprio ritmo, porque eu mesma sou uma pessoa que gosta de fazer tudo com muita calma, tudo muito devagar, e quando eu começo a entrar nessa pira de redes sociais e ver que todo mundo tá fazendo, eu quero começar a fazer tudo muito rápido e isso me deixa ansiosa. É isso, gente. Então, algumas dicas pra vocês, caso vocês sejam parecidos comigo. Escolha uma coisa pra você se dedicar por vez. Não tente, na segunda, começar um exercício, aprender uma língua nova, aprender a desenhar, correr, sabe? Calma. Escolha uma coisa, se torne bom nessa coisa, torne essa coisa constante na sua vida e aí depois vá adicionando outras coisas. Enfim, eu achei que poderia ajudar algumas pessoas que também se comparam com essas coisas de produtividade da internet, que são muito duros consigo mesmos. Acho que muita gente, né, nos dias de hoje passa por isso. Então achei importante falar, queria mostrar um pouquinho pra vocês. Se vocês não têm um planner ou, sei lá, não gostam de coisas físicas, eu funciono muito escrevendo as coisas, eu acho que fica mais fácil pra mim visualizar, mas vocês podem fazer no celular também, né? Tem vários aplicativos, várias coisas que te ajudam nisso. O que eu acho importante é você anotar, porque aí você, às vezes surge um pensamento no seu dia de alguma coisa, você acaba esquecendo. Então sempre ter algum lugar pra anotar os seus afazeres, o que você precisa fazer no dia, enfim. É isso, gente, espero ter ajudado alguém e vamos começar o dia, né? Com muito café e coragem. Meu Deus, gente, tá muito frio aqui dentro de casa. E tá um super sol lá fora e eu tive que botar a blusa aqui dentro. Ai, eu vou ter que sair lá, tomar um solzinho no meio do nada. Tô tremendo de frio. Caramba. Nossa, como é horrível ficar
ficar sentindo frio, ainda mais quando você tá trabalhando. Eu, pelo menos, não consigo me concentrar quando eu tô trabalhando e tô sentindo frio. Uns 10 minutinhos aqui já vai me aquecer bastante. Nossa, que delícia. Acho que eu vou trazer o computador aqui, na verdade, pra trabalhar aqui de trás. A única coisa ruim é que aí passa um tempo, daí já começa a queimar o sol, né? Mas até que tá tranquilo aqui. Olha aqui, tá tudo frio, arrepiada de frio. A gente limpou aqui o quintal, né? E aí agora eu consigo ver bastante passarinho, eles comendo as frutas e bicando o chão, assim, pra procurar coisa. Tá bem gostoso aqui fora. Tá bem limpinho, né? Porque antes tava um matagal aqui, é muita coisa, é um espaço muito grande pra gente cuidar, sabe? Só que ao mesmo tempo é um espaço que eu amo, né? Daí tem a sobrevivente aqui das plantinhas que a gente plantou em algum momento. A gente plantou esse canteiro aqui todo, flor, inteirinho. Mas a gente não soube cuidar direito e aí elas morreram, e aí sobraram essas. E aí aqui não tem nada plantado, eu ainda pretendo plantar alguma coisa, mas não sei. Pra plantar coisa aqui tem que ser algo bem resistente, porque quando faz muito calor, faz muito calor. Quando faz muito frio, faz muito frio. Então tem que ser algo que se adapte aos dois climas, né? Antes de voltar pro trabalho, eu vou pegar aqui essa roncan. Vamos ver se tá boa. Gente, almocei e agora eu vou me trocar pra ir fazer as coisas que eu preciso fora de casa. E tá super frio aqui dentro, né? Porque eu falei, aqui em casa é super frio. Só que lá fora tá super quentinho. Então é duro, né? Você tem que colocar blusa pra ficar dentro de casa. Tô de meia, tô de blusa, mas eu vou colocar uma sandalinha pra eu ir. Aproveitar, faz tempo que eu não uso. E vou tirar esse casaco, porque não tem necessidade. Faz tanto tempo que eu não uso uma sandalinha que eu nem sei mais se eu sei usar. Dentro de casa é impossível. Só quando tá verão mesmo, pra ficar de shorts, essas coisas. Se eu tiver de shorts, de camiseta dentro de casa, significa que tá muito quente. Estou pronta com a minha sandalinha que eu não uso há anos. Resolver todos os BOs que eu tenho pra resolver fora de casa e passar na papelaria. Esse é o ponto alto da saidinha. Gente, fiquei 20 minutos pra estacionar no lugar pra ficar 5 minutos dentro da papelaria. Tô até cansada de tanto procurar lugar pra estacionar. Eu odeio vir no centro de carro, mas infelizmente não tinha outra opção. Finalmente cheguei em casa, perdi a minha tarde inteira porque eu fiquei um tempão tentando estacionar. Uma das coisas que eu mais odeio fazer é estacionar o carro, fazer baliza. E eu até sei fazer, eu sei, só que eu fico muito nervosa. E aí no centro, com um monte de carro passando, enfim. Mas hoje eu precisei fazer baliza, fiz baliza, um pouco longe do lugar que eu precisava ir. E eu não gosto de gravar muito fora de casa, principalmente quando eu tô sozinha, porque eu tenho medo, né, de, sei lá, me roubarem. Eu comprei 2 coisas na papelaria, agora que eu passei na papelaria. Não, nada demais, só que eu tava precisando e fico muito feliz sempre que eu vou na papelaria. O que não fica feliz é o meu bolso, porque eu acabo até comprando mais do que eu devia, mas hoje eu consegui me segurar e comprei só realmente o que eu precisava. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu não encontrava em lugar nenhum esse limpa-tipo da Faber. E olha a diferença dele. O limpa-tipo que eu tenho aqui. Esse aqui é o limpa-tipo que eu tinha, que é esse da Art Tools. Ele, infelizmente, não deu muito certo.
Ele é seco, ele não é uma massinha, sabe? Então, tipo, eu usei ele 1, 2 vezes e já manchou inteiro. Infelizmente, não dá pra usar. Pelo menos esse tipo aqui. Eu não sei se tem outros tipos dessa marca, mas esse aqui não rolou pra mim. E aí agora, felizmente, eu achei o da Faber-Castell. Olha a diferença. Isso é muito bom. Acho que a maioria que desenha conhece, né? Mas pra quem tá começando, é muito bom quando você vai fazer um esboço de alguma coisa e você precisa de uma pontinha. Você molda aqui pra apagar, ou quando você não quer apagar muito forte, você quer só tirar o excesso de grafite. Isso aqui é excelente. E agora eu tenho... Tô muito feliz. A Mabel tá comendo a sacola aqui, por isso que tá com barulho. Obrigada a Hillary, que decidiu ficar 20 minutos tentando estacionar. Meu bloco de papel do curso tinha só mais uma folha, então eu comprei esse. Como eu fico feliz de comprar materiais de arte. Eu queria um que não fosse branco, mas todos os que tinham lá que não eram brancos, sei lá, não gostei muito da qualidade. Aí eu peguei esse daqui, que é tipo um off-white. É isso, nada demais. Ele tem 180 gramas e é esse que eu uso no colégio, não. É esse que eu uso no curso de desenho. E agora eu terminei o meu último desenho no curso, mas eu quero emoldurar ele pra conseguir mostrar pra vocês como ele ficou, porque ele ficou tão bonito. Eu nem acredito que fui eu que fiz, pra ser bem sincera. E agora eu vou continuar o que eu preciso fazer de trabalho. Hoje à noite, eu e o André vamos na casa de uns amigos nossos. Agora já são quase 5 da tarde. Vamos lá que eu tenho que tentar conseguir fazer tudo que eu preciso até o horário de sair. Estamos aqui, chegando na casa dos nossos amigos. Nem falei mais nada depois. Esse elevador em mágico. É um elevador bem aesthetic. Totalmente aesthetic. Gente, então esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Acabou não dando tempo de eu falar com vocês antes de sair. Mas é isso, voltamos agora. Já são quase meia-noite. Vou tomar banho e já vou dormir, que eu tô bem cansada, hoje o dia foi cheio. Mas não esqueçam de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau! A finalização do vlog vai ser a Mabel recebendo o tapinha na bunda. E adorando e pedindo mais. Vai. Quer mais? Mais?